Toda transformação começa na gente. Só que essa transformação, ela tem nome. Essa transformação não é simplesmente uma mudança de moral, uma mudança de comportamento. Essa transformação começa com a nossa cura. Se a pessoa ela não é curada, ela não consegue mudar o comportamento dela como deveria ser. Toda transformação que o ser humano vive passa por essa mudança chamada cura interior. A cura interior é essa transformação. A cura interior é a cura do nosso eu interior. É a cura da nossa mente, das nossas lembranças, da nossa memória, das nossas emoções, das lembranças desagradáveis que a gente traz dentro de nós. É a cura. É a cura dos nossos sonhos. Quantas pessoas atormentadas por meio de sonhos, por meio de pesadelos. A cura interior é uma ação de Deus, em conjunto com uma disposição do coração do ser humano, do meu coração e do seu coração, que vai saneando, que vai trazendo saúde para aquele eu interior, para essa pessoa que existe dentro de mim e dentro de você. Cura interior é o processo pelo qual, por meio da oração, nós somos libertos dos sentimentos de ressentimento, de rejeição, de autopiedade. Fui fazendo aqui a minha listinha. Sentimentos de depressão, de culpa. A cura interior é cura para os nossos medos, para as nossas tristezas, para os nossos ódios, para o complexo de inferioridade que nós carregamos dentro de nós. A cura interior é uma resposta de Deus para esse sentimento de autocondenação, que muitas vezes persegue você, como já me perseguiu, como persegue tantas outras pessoas. A pessoa fica se condenando, ela não se perdoa e ela não se permite crescer por causa de alguma coisa que da vida dela ela não foi capaz de se perdoar e reconciliar-se consigo mesma e com Deus. A cura interior, ela vem como uma resposta de Deus para nós diante do nosso senso de desvalor, quando a gente não se valoriza. É uma resposta para todos os anseios do nosso coração. Você veja, só pelas coisas que eu fui citando, como a gente vai se identificando e dizendo, poxa, se é uma resposta para tudo isso, como seria bom para mim? Pelos cansaços, pelas agitações, pelas perturbações que eu trago na minha mente. Ou talvez você se identifique dizendo assim, olha, Márcio, as minhas lembranças, as minhas emoções andam tão conturbadas. Eu estou emocionalmente abatido, abalado. Estou extremamente fragilizado. Talvez você até diga, olha, eu estou até estou fugindo das pessoas, porque eu não estou em condições nem de travar agora laços de amizade, porque se acontece alguma coisa, até numa amizade, eu não sei se eu tenho forças para suportar. De tão fragilizado que eu estou, que você está. Sabe, e como seria importante para mim, para você, esta cura das lembranças desagradáveis, porque olha, às vezes acontece uma situação aí no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Na ordem dos nossos trabalhos. É só uma situação, mas que nos arremete para uma lembrança de algo que aconteceu na nossa história e que não está resolvido dentro da gente. E só o fato de a gente ser arremetido para aquela lembrança desagradável já estraga o dia da gente. A gente para naquilo e fica remoendo e fica pensando, porque nós não estamos curados. Quanta gente não consegue dormir mais, tem o sono leve, a pessoa não se permite dormir por causa de pesadelos, por causa de sonhos pesados, por causa de sonhos desagradáveis, por causa de sonhos perturbados. Se a cura interior é uma transformação que atinge até mesmo os nossos sonhos e pela oração vai nos libertando desses maus sentimentos, vai lavando o nosso coração de todo ressentimento, dessas forças de rejeição dentro de nós, desse sentimento de dó de nós mesmos.
se ela vai nos purificando de toda depressão, de toda culpa, de todo medo, de toda tristeza, de todo ódio, se a cura interior, pela oração, ela nos arranca do nosso complexo de inferioridade, quem de nós não precisa dela? Quem é que recusaria uma transformação assim, que vai nos fazer melhores, que vai nos tornar mais fortes, protegidos? Mas veja, para que a cura realmente aconteça, há um bloqueio que precisa ser retirado. Tem muita gente que pergunta, por que eu não sou curado? O que é que impede a minha cura interior, ou o que é que impede a cura do coração, a cura interior? Se ser uma pessoa curada me faz alguém mais alegre, mais motivado, mais de bem com a vida, com a inteligência mais aberta, o que é que pode impedir esta graça imensa que eu também quero para mim? O primeiro e maior bloqueio à nossa cura é a falta de perdão. Quando a pessoa, ela se determina a não perdoar, ela está fechando as portas para essa transformação que renova o nosso modo de pensar e que renova os nossos sentimentos e que nos faz aprender a distinguir o que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito. A falta de perdão, ela cega emocionalmente a pessoa. E olha, quando ela é cultivada, ela vai tornando a pessoa insensível interiormente, fechada ao amor dos outros e fechada também para amar. Não dá para uma pessoa dizer, eu sou de Deus, e ao mesmo tempo dizer, eu não vou perdoar. Porque o nosso Deus é o Deus que nunca condena. Deus nunca condena. Deus perdoa sempre. E mandou Jesus para dizer para mim e para você, numa língua que a gente entende, que Deus é perdão, que Deus é misericórdia. Não existe pecado que você tenha cometido na sua vida que não seja passível de perdão, a menos que você não queira esse perdão. O único pecado que não é perdoado é o pecado que a gente não quer que seja perdoado, e porque a gente não quer o perdão, a gente não confessa esse pecado. Mas do contrário, por pior que seja o mal que você tenha cometido, Deus é perdão. Deus não te condena. Não é porque o que você fez não seja condenável. Deus condena o que você fez de errado. O que você fez de errado não tem a aprovação de Deus. Não tem complacência para aquilo que você fez de errado. Mas existe misericórdia, perdão e complacência de Deus para com você. Deus não aprova o seu crime, mas te resgata de toda a reprovação. Ele diz para você, o que você fez foi mal, o que você fez foi errado, foi danoso, machucou pessoas, destruiu pessoas e destruiu a você. Mas eu sou seu pai e eu te resgato. Vem aqui, que eu vou te curar, eu vou te endireitar, eu vou te salvar. Deus sempre perdoa. E quando a gente fala de oração que nos liberta, que nos leva à cura interior, porque a cura interior vem pela oração, nós estamos entendendo e estamos dizendo que rezar é aceitar que a maneira de Deus agir é melhor do que a minha maneira. E é por isso que eu perdoo. Porque rezar é entrar na mentalidade de Deus. Não é o que diz esta palavra? Transformai a vossa maneira de pensar. Mas transformá-la no quê? Numa outra maneira de pensar melhor? Não, transforme a sua maneira de pensar na maneira que Deus tem de pensar. A maneira de Cristo, a maneira de Jesus. Como é que eu vou saber o que Jesus pensava? Lendo a Sagrada Escritura. Porque a Bíblia, ela nos mostra o jeito de Jesus viver, a mentalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para nos ensinar a viver porque nós não sabíamos. E Ele disse isso para nós. Diz que sem a luz de Deus, nós somos cegos guiando outros cegos, sempre no rumo de uma vala. Nós aprendemos de Jesus
o jeito certo de viver. Então, rezar é a gente entrar na mentalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu perdoo. Porque eu entendo que o jeito de Deus viver é melhor do que o meu jeito de viver. Daquele que eu escolhi sem Ele. E quando eu perdoo, eu estou me abrindo também para aceitar ser perdoado. Porque é impossível que a nossa consciência seja tão relaxada que a gente pense que, não querendo perdoar os outros, nós vamos encontrar perdão. Quando você se fecha para perdoar, você mesmo se fecha para aceitar o perdão. Seja o perdão de Deus, seja o perdão dos outros. Liberte-se. Abra o seu coração. Tira esse bloqueio que está impedindo a sua transformação. Ao ouvir essas coisas, a gente sempre reage. A gente reage pensando, a gente reage dizendo, os sentimentos da gente parece que dão um nó mais forte lá dentro, não é? Porque ele está agonizando, porque a gente ouve a verdade liberta o nosso coração. E na hora da sua agonia, esse sentimento parece que grita para nós. É fácil falar. Não foi você que foi machucado, não foi você que foi ferido, não foi você que foi traído. Não é? É claro que se é preciso perdoar, é porque aquela pessoa machucou você. Porque se ela não tivesse te machucado, se ela não tivesse te traído, se ela não tivesse te lesado, ela não precisava do seu perdão. Por que ela precisa? Porque ela errou. E errando com você, ela te machucou. E às vezes ela errou no que ela fez, mas pode ser que ela tenha errado não só no que fez, em como fez. Na frente de quem a pessoa fez. Tem momentos que a pessoa que errou conosco, ela não reconhece, ela não volta atrás, porque na cabeça dela, ela acredita que o que ela fez está certo. E às vezes está mesmo. Ela fez o certo, mas fez de maneira errada. Às vezes nos corrigiu, nos avisou de um mal. Estava tentando fazer o bem para nós. Mas a maneira como fez, com aquela agressividade, nos expondo na frente de todo mundo, aquilo nos feriu, aquilo nos magoou, nós ficamos humilhados e por isso nós precisamos perdoar. Eu e você precisamos aprender a dar o perdão. Então veja, o primeiro obstáculo que precisa ser retirado do nosso coração é a falta de perdão. E o segundo bloqueio para a nossa cura é a falta de arrependimento. Quando nós deixamos o nosso coração cristalizado diante dos pecados que nós fomos admitindo na nossa vida. Quando a gente se conforma com esses pecados e acredita que esses pecados já não são tão maus como a gente pensava no começo. Quando a gente faz as pazes com o pecado. Quando a gente trava amizade com ele. Nossa, é ser amigo da morte. Outro dia a gente leu aqui no Sorrindo para a Vida uma passagem de sabedoria que dizia que tem um tipo de gente que faz pacto, aliança com a morte e que merece, dizia lá a palavra, que merece ser capturado pela morte. Fazer as pazes com o pecado, ter amizade com o pecado é o mesmo que fazer amizade com a morte. A pessoa vai ser uma vítima, vai ser uma presa dessa morte. Primeiro obstáculo a ser removido, falta de perdão. Segundo obstáculo, a falta de arrependimento. E existem 4 principais sintomas emocionais no qual nós precisamos ir fundo na nossa cura interior. O primeiro deles é o sentimento de rejeição. Quanta gente sofre porque não se sente amado e não se sente respeitado por alguém que é importante para nós. De onde nasce o sentimento de rejeição? É quando você não se sente querido, não se sente aceito, não se sente respeitado, amado por quem você ama. Ou por uma pessoa que é importante para você. Não quer dizer que seja verdade que a pessoa não nos ame. É verdade que a gente se sente rejeitado. Às vezes a pessoa ela se desdobra em muitas manifestações de amor, mas a gente não consegue perceber. Então esse sentimento fica forte dentro de nós. Nós precisamos pedir a Deus, urgente, a cura disso, porque é um mal terrível para a pessoa. Se você se sente assim, é algo terrível para você. E não devemos procurar culpados. O remédio para esse mal da rejeição não está em a gente ir atrás de pessoas culpadas.
Não tem culpado. É o coração que precisa ser curado. Um outro sintoma que é marca, que põe em evidência a nossa necessidade de cura interior, é o sentimento de inferioridade. Geralmente, quando nós vivemos processos de comparação, porque a gente é treinado para isso no decorrer da vida, né? Nós somos comparados o tempo inteiro, nós nos comparamos com os outros, e ao nos comparar, a tentação também entra aí para gravar em nós uma ideia de que os outros são superiores a nós. Então a gente começa a se ver como inferiores às outras pessoas. E vamos nutrindo aqueles sentimentos de autopiedade, podendo chegar até mesmo ao ódio contra nós mesmos. E ao extremo disso, que é a autodestruição, que vem com ideias de suicídio, com desejo de morrer. Então, sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade. Terceira marca para nós de que nós precisamos de cura interior é o sentimento de culpa. Esse sentimento, ele geralmente nasce quando nós cometemos muitos erros e por isso a gente passa a sentir que nem mesmo Deus vai nos perdoar e por causa dos nossos erros, Deus vai deixar de nos amar. Isso não só é muito mal, como vai contra tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deus é perdão. E quando Ele perdoa, Ele nem se lembra mais de nossos pecados. E por fim, um quarto, eu disse 4 aí, que são aqueles mais intensos, que manifestam para nós essa carência que a gente tem dessa cura e dessa transformação. O quarto sintoma é o sentimento de medo. Não se trata de um medo comum. Trata-se daqueles medos anormais, daqueles medos sem lógica, que a pessoa tem medo de escuro, medo de pegar doença, medo de morrer a qualquer momento, até medo de respirar e de contrair uma bactéria pelo ar e por causa disso a pessoa morrer. Esse medo, esse tormento, isso precisa de cura. Ele entra na nossa vida a partir do comentário de outras pessoas, de notícias ruins, de notícias desgraçadas. E a própria palavra de Deus tem tanta preocupação com isso, que na Bíblia 360 vezes se repete, praticamente uma vez para cada dia do ano. Não tenhais medo. É por meio da cura que nós somos restaurados em nossa personalidade. A cura interior é a chave para a cura plena da pessoa. Sabe, quando você quer realmente uma cura que passe todo o seu ser, é pela oração e pela cura interior que você vai viver essa transformação. Só que a cura interior, ela se faz dentro de um caminho. A gente precisa entender qual é a trilha de cura interior que Deus quer para nós. E a cada dia nos perguntarmos a Ele, Senhor, nesse dia de hoje, como o Senhor quer usar desse dia e das coisas que estão acontecendo para me curar? Porque todos os dias, de uma maneira surpreendente, nosso Senhor vai nos conduzindo pela sua divina providência para a nossa restauração. Então, a cada dia de manhã, como a gente faz aqui no Sorrindo para a Vida, é aprender a colher de Deus esse caminho de cura interior. Mas não existe cura interior sem disposição para ser transformado, para o crescimento, para o amadurecimento. Para a gente já fechar aqui a nossa partilha, deixei a última coisa para ser a mais importante, para o final. Esse caminho de cura interior vai acontecer lançando um olhar sobre a nossa história que aconteceu. É preciso a gente olhar para trás e entender a nossa história, o nosso passado. Primeira coisa, peça ao Espírito Santo para você perder o medo de enfrentar o seu passado, de você olhar para trás e de encarar à luz do Espírito Santo as coisas que aconteceram com você. E depois, num segundo passo, é você trilhar um caminho de reconciliação com o seu passado. Nós não podemos fazer as pazes com o pecado, mas nós precisamos fazer as pazes com o nosso passado. É a sua história, você precisa se reconciliar com ela. Então não ter medo de olhar para trás, porque Deus, Ele quer repassar o seu passado com você.
conosco, curando-nos. E a libertação, ela vem pelo perdão e pela reconciliação. É claro que quando a gente repassar a nossa história, nós vamos encontrar muitas coisas ruins ali, muito lixo. Cura interior não é revirar o lixo, mas cura interior é jogar fora o lixo que estava empesteando a nossa vida. E se você quiser, numa palavra, descobrir qual é o resultado desse processo de cura, numa palavra ele se resume muitíssimo bem: paz. O fruto da cura é a paz. Por isso, irmãos, eu vos exorto pela misericórdia de Deus a oferecer toda a vossa vida, o vosso passado, o vosso presente, o vosso futuro, os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto, entregar-se inteiramente a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, curai-vos, libertai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar. E mediante esta cura é que podereis distinguir o que é da vontade de Deus, aquilo que é bom, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é perfeito. Peça ao Senhor agora esta graça. Nós precisamos, Senhor, todos nós sem exceção, de uma transformação que passa pela cura do nosso coração. Eu preciso. Porque eu preciso, Senhor, eu estou pedindo. Não me deixa parar nos obstáculos, Senhor. Eu quero perdoar. E eu quero, Senhor, romper com todo o pecado. Tira do meu coração esse obstáculo que é a falta de perdão e a falta de arrependimento, meu Deus. Com teu Espírito Santo, toca-me. Toca-me, Senhor, e cura-me de todo medo, dos meus complexos de inferioridade, dos sentimentos de rejeição e de todo sentimento de culpa, Senhor. Me dá a graça de fazer as pazes com a minha história, de aceitar o meu passado para transformar o meu presente. E pela Tua graça, abre a minha inteligência, abre a minha mente, Senhor. Porque com um coração curado eu poderei descobrir de verdade na minha vida o que é bom, o que te agrada, o que é perfeito. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Sabemos que o nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração. Nessa hora, os ouvidos de Deus, os olhos de Deus estão voltados para nós, nessa manhã. Ele não entra em nosso coração, em nossa vida, se não deixarmos aquilo que o Márcio falou. A cura não vai acontecer, o perdão não vai acontecer, se não abrirmos o nosso coração e desejar e querer. Então é essa intervenção que nós precisamos pedir ao Senhor. Sabendo que Deus é um Deus que pode realizar maravilhas, milagres, prodígios. Já vamos ter um coração agradecido. E você ir da sua casa, do seu trabalho, do seu carro, aonde você estiver, fale: Senhor, eu quero, eu desejo. Vem em meu auxílio, auxílio do meu coração. Eu quero, Senhor, ser curado, ser transformado. Deixa Deus realizar, meu irmão, minha irmã, o milagre que Ele tem para você no dia de hoje. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus de milagres. Eu sei que Tu és. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração. Tu que ouves a nossa oração. Tu que escutas o nosso clamor.
Tu que sondas nosso coração, Tu que sabes do que precisamos, Senhor, realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Senhor que quer curar, Senhor que vem nos visitar nessa manhã. Quando o Senhor reúne um povo, Ele quer curar, Ele quer manifestar o seu amor sobre nós. E eu agradeço ao Senhor por esta manhã, por esse programa Sorrindo para a Vida, que vai chegando em tantos lares e que vai alcançando os corações, o seu coração. O Senhor que quer libertar de tudo que é amarra, de tudo que nos é empecilho de avançarmos. O Senhor que tem projetos de felicidade para nós, de bem, de alegria. Tantas coisas que nos acontecem que vai barrando esse amor, vai nos deixando um coração insensível, duro, e nós não conseguimos enxergar o plano de Deus para nós. Esta manhã é uma manhã diferente, é uma segunda-feira diferente para muitos de nós. Para você que abre o seu coração nessa manhã e que acolhe a graça de Deus. Eu quero ser curado, Senhor, eu preciso desta graça. Eu quero ser uma mulher nova, eu quero ser um homem novo, porque quero viver a Tua graça, quero viver o Teu plano, o Teu projeto de amor para mim. Obrigada, Senhor, muito obrigada, porque no dia de hoje eu sou mais curada, mais liberta, mais apta a seguir. E eu sei que eu não sigo sozinha, comigo está o Senhor, comigo está a graça do Teu Espírito sobre mim. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima, né? Amém. Nossa Senhora que vem nos acolher nesta manhã. Você que também pode contar com a presença de Nossa Senhora que vai passar à frente do seu dia, dos seus projetos. Obrigada, Senhor, por essa palavra.